Em relação ao nome e a estrutura do Pentateuco, nós falamos sobre o nome do Pentateuco, né? Os cinco rolos, né? Penta de 5, né? Então, os 5 rolos que eram contidos em 5 vasos. E a gente vai falar agora sobre a estrutura, em que a gente percebe que no período histórico do Pentateuco há uma divisão, a grosso modo, segundo, né, a introdução ao Antigo Testamento de Werner Schmidt, a questão de termos a divisão em 5 fases principais, que ao mesmo tempo compreendem os grandes complexos traditivos. De Gênesis 1 a 11, nós temos a história dos primórdios, com o surgimento do mundo e do ser humano, a irrupção do pecado, a história de Caim, as genealogias, dilúvio, a tabela dos povos e a construção da Torre de Babel. Em Gênesis 12 até 50, a gente tem a história dos patriarcas. De 12 a 25, a história de Abraão e Ló. 26, a gente tem a narrativa de Isaac. De 27 a 36, a narrativa de Jacó com Esaú e Labão. E a gente de 17 a 50 tem José e seus irmãos. A terceira, o terceiro bloco traditivo estaria em Êxodo, capítulo de 1 a 15. Por exemplo, a gente tem a situação de Israel, né, que é aquele momento que fala, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 5, a situação de Israel enquanto escravizado, né, no Egito. No capítulo 2 a gente tem a juventude de Moisés, capítulo 3, 4 e 6, a vocação de Moisés. Capítulo 7 a 13 a gente tem as pragas e a Páscoa. De 14 a 15 a gente tem a salvação junto à travessia do mar. O quarto bloco está a partir de Êxodo 19 a Números capítulo 10, versículo 10, que se detém na revelação junto ao Monte Sinai, com núcleo em Êxodo capítulo 19 a 24 e 32 a 34. Bem, em Êxodo 19 nós temos a aparição, que é aquilo que os teólogos chamam de teofania. Capítulo 20 tem o decálogo, 21 a 23 o código da aliança, 24 a assim chamada afirmação da aliança, 25 a 31 as instruções referentes à construção do assim chamado tabernáculo, em 35 do capítulo 35, as instruções do tabernáculo, para a construção do tabernáculo, que são executadas em capítulo 35 a 40. E em 32, não sei se vocês lembram quando Moisés desce, né? Deus está dando as dicas para Moisés de como a coisa tem que ser. Quando Moisés volta, está aquela festa, né? Está aquele carnaval. E eu não esqueço, gente, é incrível a capacidade do ser humano de terceirizar a culpa. Moisés fala assim: o que é isso? O povo trouxe aquele monte de joia e surgiu esse bezerro de ouro, como se assim, eu não tenho nada a ver com isso, né? E aí nisso a gente tem o assim chamado decálogo cultico, onde tem as orientações acerca do culto. Em Levíticos 1 a 7 tem as leis sacrificiais. De 8 a 9, consagração sacerdotal e os primeiros sacrifícios. No capítulo 10, a falta de Nadab e Abiú, não sei quantos lembram do fogo estranho. 11 a 15, as prescrições de pureza. 16, o ritual do dia da expiação. 17 a 26, o código da santidade. E aí a gente tem deixa eu ver aqui, a gente tem
o próximo bloco, que é a Êxodo 16 a 18, em que temos a condução pelo deserto, do Egito até o Sinai. Êxodo 16, o maná e as codornizes, que a gente vê também em Números 11. 17, a água da rocha, que a gente vê em número 20, e a vitória amalequita. Número 18, Êxodo 18, onde a gente tem um encontro com Jetro, para aquelas dicas, né? E em Números 10 a 36, a gente tem narrativas do Sinai até Horebe, que a gente tem informações também do Deuteronômio 31 a 34. Em Números 12, a rebelião de Arão e Miriam. Números 13 tem os espias. Números 16, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. E 22 a 24 a gente tem a profecia de Balaão. O tema da tomada da terra só ressoa nos relatos do Pentateuco, mas é desenvolvido fora dele, em Josué e em Juízes 1. A promessa feita aos patriarcas de que formarão um povo já se cumpre no livro do Êxodo, ao passo que a promessa da posse da terra se realiza apenas no livro de Josué. Então, somente em um único caso, a divisão em 5 livros coincide com os complexos temáticos traditivos, enquanto que no hebraico, em regra, os livros são designados por suas palavras iniciais. Os nomes greco-latinos sempre pensam um acontecimento importante com o tema principal. A censura entre os livros de Gênesis, origem, e Êxodo, saída, coincide com a passagem da história familiar do tempo dos patriarcas para a história do povo no tempo de Moisés. Em contrapartida, a apresentação abrangente da estada de Israel junto ao Monte Sinai é interrompida 2 vezes. Depois da conclusão do assim chamado tabernáculo, o livro de Levítico acrescenta uma variada gama de determinações levíticas, isto é, sacerdotais. As indicações sobre o censo demográfico e a ordem do acampamento no início do livro de Números preparam a partida do Monte Sinai. Por fim, o Deuteronômio, ou seja, a segunda lei, forma com exceção de trechos narrativos no final, versículos 31 a 34, uma unidade própria, o discurso da despedida de Moisés, contendo outra coleção de leis. Então aqui nós vimos a estrutura do Pentateuco, de certa forma, em relação ao que acontece em Gênesis, Gênesis, Levítico e Números. E aí, o que a gente observa aqui? Que Deuteronômio acaba sendo um bloco único, enquanto os outros livros estejam, de certa forma, como é que eu posso dizer? É uma obra só, né? A Torá é uma obra só, sendo divididas em 5 rolos, e essa preocupação da escrita é de quê? De ser um material único, que é dividido pelos blocos traditivos. Então a gente tem aquelas narrativas que, de certa forma, elas vão caminhando desde a origem do planeta, digamos assim, até a formação de Israel como nação, se preparando para a tomada da nova terra. Pois não, Fernando? Não é Levítico, o senhor falou Levítico é sacerdote? Isso, porque Mas quer dizer, a tradução quer dizer, Levítico quer dizer sacerdotal? Seria isso? Assim, eu desconfio que sim, eu não cheguei a pegar o significado. Entendeu? Porque em relação à questão das escolas da teoria documental, eu até sei que a palavra P, ela está relacionada à palavra sacerdote em alemão. No caso de Levítico eu não sei. Eu desconfio que, pelo fato de ser o ministério sacerdotal ser descendente da tribo de Levi, por isso que assim o termo Levítico é atribuído ao sacerdócio, entende?
não necessariamente pelo significado do nome Levi. Eu queria saber se Deu para entender onde eu quero chegar? Que assim, eu teria que pegar o dicionário para saber o significado da palavra Levi e contar para vocês, isso eu não pesquisei. Não. Entendeu? Mas é porque assim, lembra que os levitas seriam aqueles que não teriam herança. Não. E quem seria a herança dos levitas? O Senhor. O trabalho dos levitas, a propriedade dos levitas, tudo relacionado aos levitas estaria voltado para o culto. Por isso que no período de Jesus, eu não sei se você percebe, que os sacerdotes geralmente eram pessoas bastante abastadas. Porque o que acontece? Você acaba assim, lidando com as ofertas, as coisas vão chegando e assim, você está ali, aquilo ali para, se a gente usasse a linguagem de hoje, era como se assim, é o patrimônio da Santa Igreja, só que nisso que você vive na Santa Igreja, você acaba tendo uma vida mais confortável do que as demais pessoas, né? Que é o que possivelmente acontece no período de Jesus. Aí a gente agora vai para falar um pouquinho sobre etapas e problemas da pesquisa do Pentateuco. E numa dessas coisas, a gente vai estar falando também sobre a questão daquelas teorias a respeito da autoria do Pentateuco, que eu não sei se vocês lembram, né, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, tendo uma perspectiva mais conservadora e até bastante crítica, né, dessa perspectiva que a gente vai estar apresentando agora. Mostramos um lado na semana passada e hoje, e semana que vem possivelmente, vamos mostrar o outro lado, porque com certeza o Ernest Schmidt não tem o mesmo posicionamento do Cláudio Francisco. Tá ok? Vamos lá então.